Fala galera, vascaíno de verdade, se inscreve agora no canal, é inscrito Mil Grau, mete o dedo no gostei, logo no início do vídeo, e ainda ativa o sininho de notificações para não perder notícias do Gigante da Colina. Tamo junto, é nóis. Envolve a rodada do campeonato. Se vocês ainda não sabem, o Milton Mendes, após o jogo em que o Vasco empatou em Campinas 0-0 com a Ponte Preta, ele se dirigiu ao centro do campo para conversar com o Rodrigo, que deu um chega para lá, deu um empurrão. Eles tiveram um problema que, inclusive, ocasionou a saída do Rodrigo para voltar a jogar na Ponte Preta. A imagem mostra a lupa Fox Sports, deixa tudo muito claro. E o Milton Mendes está numa delegacia prestando queixa contra o zagueiro Rodrigo. Então, a imagem é muito clara, é a informação da vez. O Milton não deixou o assunto morrer dentro das quatro linhas, como os jogadores costumam dizer, até porque ele não é jogador, mas isso foi após o jogo. Ele foi até o centro do campo e tomou esse chega para lá do capitão da Ponte Preta, ex-jogador do Vasco, com quem ele não se entendeu há poucos meses, né, antes de voltar a jogar pela Macaca. Então, Milton Mendes vai para a delegacia. Vamos ouvi-lo? Vamos sim. Vamos ouvir o técnico do Vasco. Homens que envergam a braçadeira de capitão, que deveriam ser exemplos, têm esse tipo de atitude. Eu não é ser mais homem nem menos homem por revidar ou não, e vocês viram o que aconteceu. Eu fui agredido. Ele estava com os jogadores, quer dizer, eu nem tinha visto que era ele realmente, na hora. Estava com os jogadores, a minha intenção era chamar os jogadores para a reza, que nós temos hora para viajar. E encosto nele, ele me empurra. A primeira vez, até achei que era brincadeira. Na segunda ele vem e me empurra de novo. Você está falando do Rodrigo, vamos lá. E depois ele me pontapeia, pisa no meu pé e fala algumas coisas. Como eu também não tenho sangue de barata, né? Mas essencialmente já estamos tratando de todas as pendências que pode ser feito, e acho que isso não pode passar impune. A única coisa que eu disse, olha, chama a polícia. Foi quando eu levantei o braço e disse, chama a polícia. E aí ele veio na minha direção, me deu, não sei se foi um soco, pisou no meu pé, pisou no meu pé direito, e depois me pontapeou, e eu só respondi uma coisa para ele, que foi só uma também, que eu também não sou sangue de barata. Mas depois de ter sido agredido e ter sido molestado por palavras. Isso será entregue aos advogados do Vasco, será entregue às pessoas capacitadas, árbitro já sabe de tudo, as imagens mostram tudo. Infelizmente, poderia deixar, assim, sem tomar nenhum tipo de atitude, mas acho que eu estaria sendo conivente com alguma coisa que não é boa. Sou pai de família, coincidentemente a minha família está aí, com certeza deve ter visto tudo, e deve estar triste, né? Porque olha uma selvageria dessa, num campo de futebol, onde deveria ser um lugar da paz, um lugar de amizade, né? Eu ia cumprimentá-lo, e ele teve uma reação que mostra o nível dele, na verdade. Ele deve ter ficado chateado porque ele saiu do Vasco logo que eu cheguei, mas o destino dele já estava traçado antes de eu chegar. Bom, essa é uma informação importante. Isso é verdade. De defesa do Milton, né? Não foi o Milton Mendes que pediu, então, a saída, pelo que diz o técnico, do Rodrigo. Eu não sei se o Rodrigo, seria até importante ouvi-lo, por uma questão de justiça, né? Enfim, para ele se defender, para ele tentar explicar o que a imagem mostra. Agora ele tocou adiante, hein? O Milton Mendes. Eu só não sei, Sartori, que é o nosso comandante aqui, se ele presta a queixa na polícia em Campinas ou no Rio de Janeiro, qual o trâmite, enfim. Tem que ser no lugar onde ele foi, que onde aconteceu o fato. Em Campinas. Então, mas com viagem marcada no mesmo dia, enfim, a gente está em cima, vamos apurar para poder informar da melhor maneira possível. Tem delegacia ali perto da Ponte Preta, perto ali da Ponte Preta, na avenida ali embaixo, onde tem o Campo do Guarani, tem uma delegacia, ele pode descer lá e prestar queixa.
Inclusive o árbitro, que foi o Sandro Meirahit, não está no gramado, porque se estivesse era cartão vermelho. Mas ele pode incluir na súmula mesmo agora, depois? Pode. Tem até 24 horas. Para incluir. A lamentável atitude do jogador da Ponte Preta. Lamentável. Tá? Na minha opinião, extremamente equivocado. Não deveria ter feito isso aí. Dá para ver que ele agrediu, inclusive por trás, não é? Quando o outro se retirava já, o técnico do Vasco. Aí foi pela frente, mas lá no meio campo dá para ver. Ele já virou as costas, ele vai dar outro empurrão. Mais adiante nós vamos ver outro empurrão. Não é? Lamentável. Tá? Tem que condenar, no meu ponto de vista, o jogador do Vasco. Não deve se fazer isso aí é um incentivo à violência. Um capitão de uma equipe do Vasco da Gama, que está aí da Ponte Preta, que jogou muito tempo no Vasco, não é? E que a Ponte Preta também, uma grande equipe do futebol brasileiro, ter esse tipo de comportamento aí. Aí eu tô com o técnico do Vasco. Independentemente de colocar na súmula ou não colocar na súmula, como tem a imagem depois do jogo, vai ser no tribunal. Vai para o tribunal. Claro que vai. E ele pode pegar 3 jogos, 4 jogos de gancho, o que vai dar muito mais resultados do que levar a discussão para a delegacia. Só para confirmar a informação, na delegacia em Campinas. Em Campinas, A delegacia, no fundo, a delegacia vai chamar o Rodrigo para depor, ele vai dizer que deu um empurrão ali, ele não deu um soco, ele não deu um chute, ele não deu nada que se perceba. Mas empurrão não é agressão? Não, é claro que é agressão. Mas você acha que na delegacia vai dar mais resultado do que no tribunal esportivo? Não, mas ele está fazendo a parte dele. Aí é uma questão da delegacia. Tem que fazer a tua parte. Vai dar mais questão. Ele pode levar o direito mutuamente. Claro. Qualquer cidadão tem o direito de ir à delegacia registrar a queixa. Só que, pelo que a gente conhece desse tipo de situação, na delegacia vai passar, vai virar 2 depoimentos e acabou. A maior punição para o Rodrigo vai ser pegar 4 jogos de gancho no tribunal. E ficar 4 jogos prejudicando a Ponte Preta. E no fundo, o Rodrigo, o que o Milton disse, todos os depoimentos de quem passou pelo Vasco de um ano para cá, dizem que tinha problema no vestiário com o Rodrigo. Então, o Milton pode ter sido o cara que tomou a última decisão, mas, como disse o Milton Mendes, estava selado o destino dele. Ele ia sair do Vasco de qualquer maneira. Devia estar satisfeito de estar na Ponte Preta, que é um clube onde ele apareceu, foi brilhante na Ponte Preta. Aliás, a Ponte Preta está jogando Sul-Americana, tá com o campeonato inteiro. Esquece o Vasco, ele está na Ponte. Vai ser feliz na Ponte Preta, vai jogar bem na Ponte Preta, como jogou em 2001, apareceu um zagueiro brilhante, em momentos sensacionais da carreira dele, não está no melhor momento da carreira dele. Agora, o Milton não tem nada a ver com isso, esquece o Vasco. Impressionante a passividade. Tem 2 jogadores do Vasco. Tem que ser punido no tribunal. Tem 2 jogadores do Vasco conversando com o Rodrigo, e os 2 jogadores ficam passivos. E me parece só que quem é que vai ali buscá-lo ali? É o volante do Vasco da Gama? O Jean. É o Jean, aquele lá? Jean. Então, ele vai lá retirar o jogador ali, mas é uma coisa um fato que me chama atenção. Né? Se o treinador foi para tirar os jogadores do Vasco da Gama dali para acelerar o processo, para levá-los para o vestiário, e nenhum o início da cena é essa aí. O Manga vai lá conversar com o Rodrigo, certo? O Manga Escobar que entrou durante a partida. E aí depois vai lá, chega mais um jogador. Aí depois chega mais um. E aí o treinador vai lá conversar com eles, vai retirá-los de lá. Essa é a cena lá. Segundo o Milton Mendes, ele foi em direção aos jogadores do Vasco para pedir que eles acelerassem a descida para o vestiário por causa do voo marcado. Foi a explicação do Milton Mendes. Também talvez não precisasse ir ele lá. Peraí, cara, olha só. Quando alguém chamar. Peraí, olha só. Aqui eu não estou aqui, advogado de pobre entre o João, meu pai falava, né? Mas você acha que é involuntário? O quê? Que a agressão do Rodrigo, eu não sou a favor da agressão não, tá? Mas o Milton vai até lá, ele tá ali, tá muito claro que ele tem um relacionamento ótimo com os demais jogadores, que é isso que a gente prega aqui, que é o vestiário, de ter boa relação com os atletas. O Milton vai até a rodinha que tem lá entre 2 jogadores do Vasco, e é possível que só o Rodrigo esteja errado? O Milton não tenha falado nada. Eu tô entendendo assim. O Milton não tenha falado nada. Ele pode ter ido provocar. Só a presença dele para provocar o Rodrigo sabendo da confusão. Cara, eu não tô aqui, eu não tô defendendo nem o Milton, nem o Rodrigo, até porque, nenhum dos 2 acrescentam nada ao Vasco. Na minha modesta opinião. Nenhum dos 2 acrescentam nada ao Vasco. E eu quero o melhor do Vasco. Mas me parece pelas imagens que o Rodrigo tem bom trato, bom diálogo com os jogadores. E o Milton Mendes vai lá
insulta o Rodrigo. E aqui, chegar aqui e só criticar o jogador é muito fácil, pela agressão. É por isso que a gente tá vendo a agressão. Tô vendo as imagens. Eu disse agora, o Milton não Tá bom, mas e aí, se ele tá bom. ofendeu, E aí, a gente toda não hora, sabe. na rodada passada, ou retrasada, o jogador do Avaí lá, o número 55, foi lateral, o Juan. Ele xinga o treinador, ele xinga o árbitro e vai expulso. Então, vamos lá. Eu acabei É de uma dizer. agressão verbal. Não pode ter tido uma agressão verbal Aí não do sabe. Milton. Vamos por partes. Por que não sabe? Eu acabei, Não dá pra ver. Acabei de Não dá pra dizer. ver. que é o Mas que eu no Jean deu pra ver? Não, o que deu pra ver aqui é agressão, um empurrando o Edmundo, outro. É porque Não todo dá mundo pra do ver. Juan deu pra ver. É porque todo mundo só quer criticar o jogador, cara. O Juan faz assim, Todo mundo né? só quer criticar o jogador. O Juan... Ele não pode falar isso de um cara que era capitão do time dele. Até sair do Vasco, pelos motivos que a gente desconhece, o Rodrigo era capitão do Vasco com o Milton Mendes no comando. Vamos lá. Como eu disse agora há pouco, o Milton não tinha que tirar ninguém de lá, porque ele podia e devia ter mandado alguém Ele até deu lá. margem, deu margem. Ele dá margem. Ele não tinha que ir até lá. Fui até lá tirar os jogadores. Não tinha que ir até lá. Podia ter mandado alguém lá. Vai lá, tira os jogadores de lá. Que o Sai nosso voo, do banco e que o vai nosso pro voo vai pro vestiário. vestiário. Não vai. Mas- Ele sabe que tem mas problema o com fato o jogador. É que essa imagem levada ao tribunal vai representar Sim, 3 jogos de agressão. suspensão, Sim. 4 jogos de suspensão. Isso eu não tenho e é dúvida. muito mais claro no tribunal essa punição do que numa delegacia. Sim, mas aí nós não vimos o Rodrigo. Então, se resolveu ele o Rodrigo. ele não falou, Ele teria que falar. talvez Só ele que não o tenha Milton, falado. ele é politicamente correto. E isso eu sou completamente contra, porque as pessoas têm defeitos. As pessoas têm defeitos. E esses defeitos têm que vir à tona. Entendeu? Ele pode ter sido até usado como bode expiatório para a saída do Rodrigo. E isso tenha trazido ao Rodrigo uma mágoa que não justifica a agressão. Você tá Mas eu dizendo- não acredito que Deixa seja eu só entender. involuntário. Eu não Edmundo. acredito que seja involuntária a agressão do Rodrigo. Deixa eu só entender. De graça, né? Se puder voltar a imagem, por favor, porque eu estou entendendo agora a visão do Edmundo. Eu estou tentando entender a visão do Cara, Edmundo. ele tá Se lá ele com puder- os jogadores, com seus ex-companheiros, Ele- e com ótima E relação. ele vai em direção ao Rodrigo, ele não vai em direção aos jogadores do Vasco. Repare isso na imagem. Você tem, ó, no que você falou, eu estou prestando agora atenção na imagem, e ele não vai falar com os jogadores do Vasco. Ele vai na direção do Rodrigo. Olha lá, ó, olha lá, na direção do Rodrigo. Entendeu? Aí já tem o primeiro empurrão, safanão, Não, seja lá o ele que for. explica, Pascoal, ele explica inclusive na entrevista, o Milton, que ele tenta cumprimentar o Rodrigo na condição de capitão do time adversário. Então, ele se dirige ao Rodrigo. Agora, se houve ofensa, isso a gente não consegue ver. Não precisava estar ali, isso é verdade. Bom, o que fica claro na nossa expectativa Só uma aqui é a coisinha. palavra do Rodrigo para que ele se pronuncie. O Milton teve a chance de falar no pós-jogo, o Rodrigo ainda não. A queixa, essa informação do momento, o Milton levou isso adiante, foi para uma delegacia mais próxima ao estádio, em Campinas, prestar queixa contra o capitão da Ponte Preta. Daqui a pouquinho, para a gente encerrar, Pascoal, a gente fala do São Paulo, que perde mais um confronto direto.